pessoas, Mercúrio na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Bom, pessoas, hoje eu trago pra vocês uma análise com spoilers de Transformers, o início. Pois é meio polêmico eu falar sobre Transformers nesse canal, porque quem me conhece sabe que eu não gosto dessa franquia, mas eles voltaram com uma animação aí que eu não vou mentir pra vocês, eu gostei. Gente, Transformers é uma franquia que já fez muito sucesso nos cinemas. Passaram de 10 filmes, o último filme que ele lançou foi lá em 2023, que foi o Despertar das Feras, e que literalmente finalizou tudo. Desses 10 filmes que foram lançados pra Transformers, eu só vi o quê? 2. E mesmo assim eu só gostei de um, no caso, né, que foi o Bumblebee. 2 não, acho que eu assisti mais de 4, porque a maioria eu assistia na Globo. Mas essa franquia nunca me encheu os olhos, apesar de eu ter bastante carrinhos deles, eu nunca curti muito os filmes, porque misturava humanos com robô, eu não entendia porra nenhuma, fora que aquelas explosões sem nada a ver, sem nexo, eu não entendia mesmo. Mas aqui em Transformers o início, eles literalmente decidem começar do zero, é literalmente o início. Aqui a gente pega todos aqueles personagens que já eram fodásticos e começa com eles sendo personagens normais. E lógico que aqui eles meio que abandonam essa coisa de humanos e robôs, até que enfim eles largaram mão disso. A gente começa o filme literalmente com o Primus. No caso, o Primus é o Optimus Prime, só que aqui ele não é Optimus ainda, ele é só Primus. Ele e o D16, no caso, né? E bom, esse D16 é aquele D16 que a gente sabe que é o vilão de todos os filmes de Transformers. E aqui eles começam sendo amigos, cara. Eles são meio que mineradores ali, eles são bem explorados pelo sistema daquele mundo, né? Onde a gente tem meio que o Sentinela como o maior de todos. E eles meio que vão passando por aventuras ali nessa amizade deles. Bom, o Primus, no caso, ele entende que ele é um minerador, mas ele quer ser mais do que aquilo. Já o D16 apenas aceitou isso. E bom, a gente sabe que no futuro vai rolar uma guerra entre o D16 e o Primus, e isso já nos deixa bem animados, no caso, né? Porque a gente vê que os dois começaram na mesma base. Então a gente vai ver um personagem se corroer e um personagem virar o herói. O desenrolar do filme é meio que essa amizade deles. No caso, o Primus, no caso, né, ele tenta entrar numa corrida, o que é bem engraçado porque ele leva o D16 junto, e aí quando a gente espera que eles vão se transformar em carros, na verdade eles não se transformam, porque eles só são mineradores, são aquela classe média bem baixa, tipo CLT, tipo a gente mesmo, no caso, né? E aí eles não conseguem ainda se transformar em robôs, no caso, mas eles até que conseguem chegar bem, no caso, né, chegar quase lá no final nessa corrida, mas no final eles só são amassados. E aí que eles conhecem a Elita, e a Elita leva a voz da Scarlett Johansson, que olha, ficou perfeita. Depois da Elita, eles descobrem que eles fizeram M, no caso, né? E aí isso acabou um pouco afetando o Sentinela, que é o grande mestre ali daquele planeta robô. E é engraçado, porque começa meio que uma corrida contra o tempo, deles tentando, numa autojornada, deles tentando melhorar devagarinho, deles crescerem. E aí até que eles chegam até o núcleo da Terra. Não é dando tanto spoiler, né, gente? Mas eles chegam até o núcleo da Terra. E ali eles conseguem, enfim, da primeira vez, se tornarem robô, mas eles só conseguem isso através de uma ajuda. Essa ajuda que vem de quem? Pois é, vem do melhor personagem que a gente tem da franquia de Transformers, que é do Bumblebee. A partir dali eles veem que eles são nada, literalmente nada, e que o Sentinela literalmente não quer ajudar a população. Ele conseguiu aquele poder todo que era pra ele usar para o bem, só que ele tá usando pro mal. E aí quando eles conseguem perceber isso e conseguem meio que acessar isso, tanto a Ayla quanto o Bumblebee quanto o D16 e o Optimus, no caso, né, conseguem atingir a sua forma meio que Blaster. Cara, parece até o Winx, no caso, né, que eles só melhoram. E aí eles meio que viram, até que enfim, o Optimus Prime consegue virar Optimus Prime, né? E o D16 também, e a Aliba também, e o Bumblebee também. Aí eles conseguem se transformar em carro e literalmente eles meio que geram uma revolução pra lutar contra o Sentinela. E, gente, essa é uma história, assim, marcada e meio confiada, como pode dizer assim, né? Meio que escrita em base de X-Men. Se vocês repararem, no final a gente vai ter Professor Xavier e Magneto lutando juntos no início, mas no final eles vão se separar e vai se tornar o bem contra o mal de novo. É maneiro porque é uma história que engaja a população, todo mundo no caso engaja numa história dessa, de um vilão que a gente se compadece, entende o lado dele, e também de um cara do bem que ele só quer fazer o bem, a gente fica ali meio que dividido entre os dois. E o filme consegue bem ambientar isso, porque realmente a gente termina o filme meio que dividido. Eu não, né, porque eu já escolhi o meu lado, e pode ter certeza que não é do Optimus Prime. No final a gente tem aquela batalha que todo mundo sabe que vai ser D16 e Optimus Prime juntos,
junto contra o Sentinela, no caso, né, os dois lutando contra o Sentinela e derrotam o Sentinela, só que o D16 quer matar o Sentinela, o Optimus Prime não deixa, e aí meio que acaba o Sentinela e a grande guerra se torna o quê? O Optimus Prime contra o D16, coisa que o Optimus Prime vence, né? Afinal ele é o personagem principal e no final ele expulsa o D16 daquele planeta lá. E eles já meio que deixam um gancho pro segundo filme, ou até pro 10º, né? Porque Transformers é assim, né? Quando você acha que vai terminar na trilogia, não. Vai juntar mais 6 filmes no início. Ele abusa dessa estratégia aí de bem e o mal, e é a coisa que super funciona porque a gente vê por tudo que o Optimus Prime e o D16 passam, no caso, né? Porque os dois passam por essas dificuldades juntos, e ao mesmo tempo a gente vê que a cabeça do Optimus Prime é forte. Eu vou fazer o bem para o bem. E a do D16, que sempre foi o bem para o bem, vai acabando se corroendo, porque ele vê todas as injustiças que o Sentinela fazia. Então, quer dizer, é um roteiro assim que nos segura, gente, que a gente só fica esperando quando que o D16 vai se virar contra o Optimus Prime. E é muito maneiro isso, papo reto. Funcionou demais esse roteiro comigo. Aquilo, né, gente? O filme se finaliza aí e já deixa um gancho pro segundo. E como posso dizer assim, dizendo um pouco mais sobre o filme agora em si. O enredo eu gostei demais. A animação, eu já acho ela meio que polêmica no caso, né? Porque eu estou acostumado a assistir, pelo menos o pouco de Transformers que eu assisti, a maioria que eu assisti foi em animação, não foi em filme, porque em filme eu não aguentava, papo reto. Essa dinâmica de humanos com máquinas, com explosões, eu não gostava. Eu gostava mais das animações e eu gostava muito daquele jogo do Transformers do PS2 também. Do nada eu soltei essa. Eu particularmente curti e gostei do filme. Eu não esperava nada desse filme e eu fui bem surpreendido, não minto. Pra mim, ele é um filme tão legal que ele chega a ter 9 de 10. Pois é, porque ele consegue cumprir bem sua proposta, ele consegue entregar um enredo que segura a gente do início ao fim. E não minto pra vocês, que agora eu já quero ver o segundo filme de Transformers, no caso, né? E bom, gente, esse foi o vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram também, @john.mercurio. E aqui vai ter a playlist de todos os filmes e animações que eu já analisei. Beijão, valeu, falou e fui!